Você já se pegou pensando tanto em uma pessoa que parecia impossível tirá-la da cabeça, mesmo que tentasse? Às vezes é alguém que passou pela nossa vida rapidamente. Outras vezes, é alguém que nem está mais presente, mas continua vivo dentro da gente. Por quê? O que essa pessoa tem, afinal, que parece morar no nosso pensamento como se tivesse uma chave? Hoje, vamos olhar mais fundo. Porque talvez o que te prende a essa pessoa nem seja ela. Talvez seja algo seu. Algo que você precisa entender, curar ou finalmente deixar ir. Fica comigo até o fim. Pode ser que, no meio desse vídeo, você finalmente descubra o motivo de estar pensando tanto nela. E se esse tema já mexeu com você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque aqui a gente fala sobre o que o coração sente, mas nem sempre consegue explicar. Histórias inacabadas e o peso do que não foi dito. Às vezes, o que nos prende não é o que aconteceu, mas o que não aconteceu. Você já teve aquela sensação de que a história com alguém ficou pendente? Como se uma parte sua ainda estivesse esperando uma mensagem que nunca chegou, uma conversa que nunca aconteceu, ou uma verdade que ninguém teve coragem de dizer. Essa sensação de algo inacabado é um dos maiores motivos pelos quais nossa mente insiste em voltar para alguém. A psicologia explica isso pelo efeito Zeigarnik. Nosso cérebro tem dificuldade em encerrar ciclos que não foram devidamente concluídos. Ele se sente incomodado com as pontas soltas e tenta, a todo custo, encontrar uma solução, mesmo que seja só na imaginação. É por isso que você revive conversas na cabeça. É por isso que, mesmo depois de tanto tempo, ainda se pega imaginando o que teria acontecido se. O problema é que, enquanto você estiver preso no que poderia ter sido, nunca vai conseguir viver plenamente o que ainda pode ser. 2. Emoções intensas deixam rastros no corpo e na memória. Existem pessoas que passam pela nossa vida como se fossem faíscas, tocam, iluminam e marcam. Às vezes, essa pessoa te fez rir de um jeito que ninguém mais conseguiu. Outras vezes, ela te fez chorar como ninguém jamais ousou. Talvez tenha sido um amor intenso, mesmo que breve. Talvez um conflito que te tirou o chão. Não importa se foi bom ou ruim, o importante é que foi intenso. E o cérebro humano reage fortemente a emoções intensas. Ele registra tudo: o cheiro daquele momento, o tom da voz, o arrepio na pele. Ele libera dopamina, adrenalina, cortisol, uma verdadeira tempestade química. Por isso, mesmo quando você quer esquecer, seu corpo lembra. Mesmo quando a razão diz acabou, seu coração ainda repete, mas foi real. Pensar nessa pessoa vira quase uma dependência emocional. Não da pessoa em si, mas da descarga emocional que ela provocava. É como se você estivesse tentando, sem perceber, reviver aquilo. Porque foi forte. Porque foi profundo. Porque foi marcante demais para simplesmente desaparecer. 3. A projeção, quando a mente cria um amor que nunca existiu de verdade. Você já parou para pensar que talvez a pessoa que você pensa tanto, nem seja exatamente quem você imagina? Talvez ela tenha sido apenas um espelho onde você projetou seus desejos mais íntimos, suas carências mais escondidas, suas idealizações mais bonitas. Isso acontece quando estamos vulneráveis. Quando queremos tanto ser amados, que acabamos vendo amor onde havia apenas atenção. Quando desejamos tanto acolhimento, que um gesto simples vira uma promessa eterna. Na verdade, a mente é especialista em preencher vazios. E quando encontra alguém que poderia ser aquilo tudo que você sonha, ela preenche sozinha, como num quebra-cabeça emocional. Só que o perigo é esse: às vezes, você está apegado a uma versão idealizada da pessoa, não à realidade. E quanto mais você pensa nela, mais alimenta a fantasia. Você não sente saudade da pessoa real. Você sente saudade do que imaginou que ela fosse.
E isso é ainda mais difícil de desapegar, porque nunca existiu de verdade. 4. A mente busca refúgio quando o coração sente solidão. Sabe aqueles dias em que o mundo parece longe demais? Em que o silêncio pesa mais que o barulho? Em que, mesmo rodeado de gente, você se sente só? É nesses momentos que a mente vai buscar abrigo nas lembranças. E ela vai direto para aquela pessoa que, em algum momento, te fez sentir menos só. Mesmo que ela não esteja mais aqui. Mesmo que tenha machucado. Mesmo que tenha ido embora. A lembrança dela vira uma espécie de cobertor emocional. Um porto seguro onde sua mente se esconde quando a realidade está dura demais. Pensar nela pode ser só isso, uma forma de escapar do presente. De adiar decisões. De evitar o confronto com o agora. Porque o agora dói. E lá, naquela lembrança, pelo menos por alguns segundos, você se sente em casa. Mas cuidado. Às vezes, esse abrigo emocional é só uma armadilha disfarçada. E quanto mais você se esconde lá, mais distante fica da vida que ainda precisa ser vivida aqui. 5. Conexões que vão além da lógica. Alma reconhece alma. Tem gente que entra na nossa vida e parece já nos conhecer de antes. Você não sabe explicar por quê, mas sente uma familiaridade estranha. Como se a energia batesse, como se as palavras não fossem necessárias, como se bastasse um olhar. Essas conexões são raras. E quando acontecem, marcam. Pode ser que você esteja pensando nessa pessoa porque, no fundo, ela também sente algo. Ou porque é um laço que ainda não se rompeu, mesmo que o tempo, a distância ou as circunstâncias tenham tentado. Existem momentos em que pensar em alguém não é só lembrança. É sintonia. Você pensa nela, e ela aparece no seu sonho. Você sente saudade, e ela manda mensagem. Você tenta seguir em frente, e algo dela reaparece. Coincidência? Talvez. Mas também pode ser sincronicidade. Um chamado sutil do universo, ou da alma. A gente não precisa entender tudo. Basta sentir o que é verdadeiro. 6. O pensamento é só um mensageiro do que ainda precisa ser curado. E se tudo isso for só um espelho? E se o fato de você pensar tanto nessa pessoa for apenas um lembrete de que ainda existe algo dentro de você pedindo atenção? Pode ser uma ferida antiga. Uma história que ainda ecoa. Um medo que você fingiu que superou. O pensamento constante pode estar tentando te dizer: olha para você. Cuida de você. Chega de buscar no outro o que só você pode oferecer a si mesmo. Não é sobre esquecer. É sobre integrar. Sobre aceitar o que foi, compreender o que doeu e libertar o que não precisa mais ficar. Porque, no fim das contas, a pessoa que você mais precisa encontrar é você mesma. E talvez o silêncio que essa ausência deixou seja exatamente o espaço que você precisava para finalmente se escutar. Se esse vídeo te trouxe clareza, alívio ou até lágrimas, isso já é cura começando a acontecer. Deixa o like se esse conteúdo te tocou. E compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Se quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não fala só com palavras. A gente fala com a alma.